Então, nós vamos iniciar esse novo módulo com a evolução das técnicas de rejuvenescimento facial. A gente vai contar um pouquinho do passo a passo do rejuvenescimento facial, como que ele começou, como é que ele foi seguindo, aonde a gente está hoje e o que a gente espera a partir de hoje. Então a gente vai fazer vai olhar lá no passado, vai rever a história dos procedimentos, como eles começaram e o que eles estão hoje e para onde a gente vai. A gente vai começar falando da jornada do MD Codes, né? O MD Codes ele veio para trazer para gente uma nova perspectiva. Só que aí foi uma nova perspectiva de entender que a gente precisava avançar e, na verdade, tratar o envelhecimento em todas as suas camadas, que o envelhecimento ele começava, como nós vamos detalhar depois, na camada óssea, mas terminava na pele, então precisava tratar osso, gordura, musculatura e também firmeza da pele, que é devido à degeneração do colágeno e da elastina. O MD Codes ele começou com essa noção de que o rosto ele perdia a sustentação e que ele ia como se tendo uma deflação ao longo do tempo com o envelhecimento e que você precisava em primeiro lugar fazer a sustentação da face. Então foram estabelecidos alguns pontos para você fazer melhor essa sustentação da face e a gente vai mostrar esses pontos para vocês e esses pontos você podia seguir no ponto superior, no terço superior, terço médio e terço inferior. Essa paciente que eu mostrei, ela usava 22 seringas. Para você fazer sustentação no rosto, você fazia a sustentação no terço médio, podia fazer a sustentação em cima e a sustentação embaixo. Em média, as pessoas começaram a usar uma quantidade muito alta de ácido hialurônico, que elas nunca tinham usado anteriormente. Anteriormente, a gente usava 1 ou 2 seringas para a ruga que era necessário. Depois, com o advento do MD Codes, as pessoas começaram a entender que elas precisavam fazer a sustentação da face e atuar realmente na causa do envelhecimento. Não dava mais só para atuar no efeito, então tinha que atuar na causa. Só que para atuar na causa, elas começaram a usar enormes quantidades de seringa de ácido hialurônico por local. Em média, as pessoas usavam de 10, 20 até 40 seringas. Depois disso, aproveitando o advento do MD Codes, veio a bendita harmonização facial, né? E a gente achou que era a primeira maravilha do mundo quando realmente apareceu. O único problema, na verdade, do ácido hialurônico e essa grande quantidade de seringas como primeira injeção, o que se verificou? Tem vários estudos de ressonância magnética que mostram que o ácido hialurônico ele dura sim muito mais tempo do que é previsto. Então, o ácido hialurônico que está lá, que pode durar de 1 ano até 2 anos, existem estudos que mostram que eles podem permanecer no organismo por até 5 anos. E talvez esse seja o fator responsável por aquelas reações que a gente vê de hipersensibilidade tardia. Muito tempo depois da pessoa ter feito o preenchimento, mesmo assim, ela pode, quando tiver uma gripe ou alguma infecção, aparecer com aquela bolsa mais inchada, mais vermelha. Por quê? Porque ainda um resquício do ácido hialurônico ainda pode ficar no organismo. Então, ele não é completamente eliminado ao longo do tempo que a gente vê na bula. E isso é muito importante, porque quando você faz a injeção do ácido hialurônico, ele vai puxar líquido, ele vai hidratar o local. Como ele puxa líquido, o local ele vai ficar mais inchado. Se você colocar muitas seringas, vai ficar muito inchado e pode ser que essa reação inflamatória ela não volte ao anterior do que era antes. E aí, com isso, a gente começou a ver que, na verdade, a harmonização facial não era nada disso que a gente via na internet, as pessoas ficarem bonitas. Não, a gente começou a ver as pessoas deformadas. E por que a gente começou a ver as pessoas deformadas? Primeiro porque a gente colocava um número excessivo de seringas de ácido hialurônico. Então a gente sabe que o efeito da seringa de ácido hialurônico é exatamente puxar líquido, hidratar. E aí elas ficavam enormes, gigantescas e muitas vezes permaneciam assim, né? Então, além
da quantidade que se colocava, enorme quantidade. As pessoas também muitas vezes não tinham critério para colocar o ácido hialurônico ideal, adequado para cada região, e colocavam só um tipo em todos, pele mais fina, pele mais grossa, então era outro problema que a gente tinha. Então, a gente pensou que era uma coisa muito bonita pra gente ficar linda, maravilhosa, só que na verdade, com o tempo, o que a gente foi vendo foi essas grandes deformidades que foram aparecendo. O primeiro caso que a gente pode falar foi bem noticiado na mídia, foi da Gretchen, né? Foi postado na rede social uma foto bem bonita dela depois da harmonização facial, mas várias pessoas e várias reportagens postaram foto dela na rua mesmo, mostrando que o resultado tinha sido bem diferente daquilo que tinha sido postado. Logo em seguida, a gente começou também a ver que não só ela com excesso, vários outros artistas e várias pessoas com excesso, e começaram a procurar, por causa desse excesso, outros médicos, os médicos, na verdade, para retirar esse preenchimento que tinha sido feito, tá? A gente achava que era uma coisa muito bonita, mas a gente via que na realidade era um Shrek. Então, as pessoas começaram a ficar muito deformadas, todas as pessoas. A gente viu, na verdade, que com o tempo de harmonização ela evoluiu para desarmonização facial, porque se continuou a tratar só uma camada da pele. A lógica, a ideia inicialmente era boa do MD Codes e da harmonização facial, que é fazer a sustentação, você ia atuar na causa, mas somente com um produto. E infelizmente não existe um único produto, um único procedimento milagroso que seja capaz de resolver todos os problemas, porque se o envelhecimento ele é multifatorial e acontece em todas as camadas, a gente precisa atingir todas as camadas para ter o resultado que nós gostaríamos. A gente vê aí as deformidades que a gente foi vendo na internet. Muitos foram casos que foram noticiados e falando, nossa, mas essa menina, a Cleo Pires, né, era linda, maravilhosa. Depois que ela fez a harmonização, ela ficou horrorosa. Então a gente ouve, as pessoas até exageram, mas a gente ouve muito, né, o Saulo também, para vocês verem a diferença, né? Isso era antes, ele era até bem bonitinho. E aí, depois da harmonização, como que ele ficou. Então, a gente vê muitos casos na internet de muitos artistas, muitas pessoas fazem meme, comparam aos bonecos mesmo, e é o que a gente percebe, na verdade. Você tirou a naturalidade. Além de não ficar natural, ficou extremamente inchado, porque você colocava uma quantidade enorme de ácido hialurônico, além dos outros efeitos colaterais e dos riscos que a gente viu também, que foram noticiados. Depois, com essa desarmonização facial, então, na verdade, todo mundo ficou parecendo o Lula Molusco, porque as pessoas queriam deixar a cara de todo mundo quadrada e gigantesca e enorme. Não se fazia nenhuma avaliação quanto a formato do rosto, ao formato do rosto feminino ou masculino, como que eu devia preservar mais esse efeito de masculinidade ou feminilidade. Não, as pessoas faziam todos iguais, homem e mulher, e deixavam a cara quadrada com uma quantidade muito grande de ácido hialurônico. E os ciscos, que a gente pode ver, os ciscos foram enormes e noticiados. A gente tem um dossiê gigantesco de histórias de necrose, principalmente em nariz e também cegueira. A gente vê, né, necrose, nariz é o local mais comum, mas a necrose no nariz pode ser feita somente com preenchimento de nariz? Rinomodelação? Não. Então, engana-se quem acha que necrose do nariz pode acontecer só com preenchimento do nariz. Não é só com a rinomodelação. A gente vai estudar as artérias e vai ver quais são os outros casos que podem acontecer. Mas a necrose do nariz pode acontecer inclusive com preenchimento de lábio. Então, preenchimento de lábio, preenchimento de nariz, qualquer local, além da necrose do nariz, pode dar cegueira. Então, a gente viu vários casos noticiados na mídia dessas complicações. Aqui mais um caso de necrose, o outro caso que foi o caso de uma celulite na face também, que foi uma infecção bem grave, né? Aguda, bem grave, não foi por causa do ácido hialurônico, provavelmente para entrada de algum germe, como estáfilo, durante o procedimento, que não deve ter sido um procedimento estéril.
Então é isso o que eu queria mostrar para vocês com essa evolução, né, desde o início, desde o MD Codes até a harmonização para desarmonização facial. O que viraram as pessoas começaram a se transformar em bonecos mesmo, e os profissionais de saúde começaram a tratar as pessoas, principalmente os não médicos, como se fossem bonecos. Injetavam grande quantidade de produto de ácido hialurônico achando que isso ia resolver, e na verdade só começou a piorar o problema, porque isso armazenava mais água, deixava a pessoa mais inchada, e além de deixar a pessoa mais inchada, ainda tinha mais risco, porque a quantidade de produto muito maior também podia levar à compressão da artéria no local e com isso os riscos de necrose. Construindo a trilha então do Dermacodes, o nosso novo método de rejuvenescimento facial, que ele é um método que foi desenvolvido, não é para atuar só no efeito, é para atuar na causa. Então eu falo que ele promove não só o rejuvenescimento, mas também previne o envelhecimento a longo prazo. Normalmente, quando os pacientes fazem, eles fazem todas as camadas, a gente vai atuar em todas as camadas, mas depois a manutenção ela é bem mais discreta e a gente vai falar sobre isso. A trilha do Dermacodes ela é baseada em 3 passos. O primeiro passo, o conceito de beleza facial. Então, eu preciso saber o que é belo, né? O que é belo na mulher, o que é belo no homem, porque são coisas completamente diferentes e eu preciso valorizar esses traços da beleza. O segundo são os pontos estéticos chaves. Então, o que a gente fala, key points, tanto no homem quanto na mulher. Quais são os pontos que eu tenho que fazer no homem e na mulher, tá? E o terceiro é a anatomia do envelhecimento facial, que de acordo com o envelhecimento da pessoa também eu vou atuar mais em uma ou em outra frente. A beleza. O conceito da beleza ele mudou muito ao longo do tempo e ao longo das décadas. Antes dos cientistas, os artistas que na verdade criaram esse conceito de beleza, né, de beleza ideal. Ele foi criado lá na Grécia Antiga, né? E que se valorizava muito a simetria. A gente vê tanto a simetria do rosto quanto a simetria do corpo. Logo em seguida foi desenvolvido e aperfeiçoado pelos romanos, que começaram a partir daí indicar a divisão dos 3 terços que nós utilizamos até hoje. Então, terço superior, terço superior, terço médio e terço inferior da face. Em seguida, veio a cefalometria, que era a análise do raio-x, né, o cefalograma, que é o cefalograma lateral. A análise do raio-x possibilitava que você comparasse esses tipos de raio-x e medisse as medidas que eles chamavam medidas da beleza ideal, tá? Os resultados na cefalometria, eles se mostraram deficientes, então não foi considerado que a gente devesse utilizar esse parâmetro para avaliar a beleza facial e medir a beleza facial. O outro parâmetro é a antropometria. Esse é utilizado até hoje, tá? A gente sabe que a gente não deve seguir à risca, sim, a antropometria, que a gente vê com paquímetro a medição da antropometria. As medições, elas são feitas em vivo, diferente da cefalometria, que é o raio-x, né? A pessoa faz o raio-x e a gente vai medir o raio-x. A antropometria é em vivo. Uma vantagem excelente é que ela tem uma precisão de medição muito melhor do que a cefalometria, por isso é um parâmetro que ainda a gente até hoje utiliza. Uma limitação dessa técnica é que, na verdade, para você ter um resultado de antropometria confiável, você deveria medir esse resultado 2 vezes. Isso, às vezes, na prática clínica é difícil do médico conseguir medir o paciente anteriormente, né, antes do procedimento 2 vezes, em 2 períodos, momentos diferentes, tá? Quinto padrão, que é um padrão que a gente vê muito, que a gente já ouviu falar muito, que é o padrão da beautification, é o padrão FI, que foi criado na Grécia Antiga, que é a regra máxima da beleza, que é 1:618. A gente vê essa regra até hoje sendo falada em vários lugares da face, como a proporção lábio superior, lábio inferior. A gente vê também essa proporção na região malar, como a gente vai mostrar. E em seguida, a invenção foi o Golden Ratio, principalmente com a máscara, né? A máscara de Golden Ratio, mas essa invenção, ela foi provada que ela não foi
é adequada nem para brancos e nem para asiáticos. Então, ela foi abandonada. Conceito de beleza clássica. Conceito de beleza clássica. A gente vê uma beleza clássica aí, Grace Kelly, foi um conceito utilizado durante longos anos. E esse conceito ele é baseado em alguns componentes, que são 5 componentes. O primeiro componente é simetria, continua sendo até hoje, tá? A genética, né? A harmonia facial, a harmonia entre os 3 terços, superior, médio e inferior. O dimorfismo sexual, o que é isso? A atratividade, tá? Fêmeo e macho, a atratividade que ela exerce e a juventude. Com isso, a gente fez a redefinição da beleza interior. Eu achei muito interessante essa frase que a gente vê dessa modelo, da Calvin Klein, que ela fala que a beleza natural, na verdade, é a expressão do seu espírito interior. Quando você está equilibrado, né, você escuta e atende às necessidades do seu corpo, seu corpo, mente e espírito fazem você ter uma beleza mais natural, mais possível, né? Que ela surgiria, sua beleza surgiria quando seu estado de espírito interior estivesse bom. Eu achei muito interessante essa definição da beleza natural, acho que é válido, porque também não tem como a pessoa tá super mal dentro e tá aparentando alguma coisa muito bem fora. Realmente eu acho que são coisas interligadas, mas a gente sabe também que não é só a beleza interior, mas esse foi um conceito que foi introduzido por uma modelo da Calvin Klein que falou da beleza interior. Sophia Loren também falou muito da beleza interior e hoje em dia a gente pode ver Jennifer Lopez que fala que quando ela tá bem com ela mesma, a beleza natural dela surge, tá? O ideal, então, qual seria? Na verdade, o ideal é a combinação dessas duas coisas, tanto da aparência externa quanto do espírito, para refletirem a verdadeira beleza natural mesmo. E isso é muito importante. Isso é muito importante, que é essa segunda frase. Na verdade, o gatilho-chave para a gente poder oferecer os nossos tratamentos estéticos. E mostra o quê? Que os procedimentos estéticos, eles impactam sim o seu espírito interior e eles são capazes sim de mudar a sua autoestima e a sua autoimagem. Isso já é um estudo, aliás, tem vários estudos já, tá? Mas existem 3 artigos de 2020 e 2021 mostrando que sim, os procedimentos estéticos são capazes de elevar a autoestima e a autoimagem. Quando a gente falou como que eu vou oferecer esse procedimento estético, a toxina, o preenchimento para o paciente, eu falei, bom, você não pode oferecer, você vai fazer a toxina botulínica, que é derivado do Clostridium botulino, a toxina tipo A. O que a gente falou? Que na verdade é para você oferecer o benefício que ela gera. Então, a pessoa, ela vem te procurar porque ela não está se sentindo bem. A maioria dos casos que eu atendo hoje de estética, 95%, são pessoas que querem se sentir melhor, que querem se sentir mais bonitas, mais confiantes, mais seguras, querem melhorar a autoestima. Então, ela quer saber de você, o que você pode ajudar, contribuir para ela chegar nesse resultado final dela, que é se sentir mais bonita, melhorar a autoestima e a autoimagem, tá? A imagem interior, ela se reflete na nossa vitalidade, contribuindo ainda mais para a nossa beleza, que foi o que a gente já tinha falado. Essa frase eu adorei, que foi uma frase da Pamela Anderson, que disse que a beleza natural dura pelo menos 2 horas em frente ao espelho. Eu achei ótimo, maravilhosa, porque a gente viu aí na mídia, por causa do espalhamento, né, da definição da beleza interior, que você deveria levar em consideração a beleza interior para ter uma beleza natural, muitas atrizes famosas e celebridades falavam que não estavam fazendo procedimento estético nenhum, que não se maquiavam, até fizeram um post universo aí nas redes sociais para não se maquiar, não se cuidar, não fazer procedimento estético, elas diziam que nunca tinha feito procedimento estético nenhum e que tinha ficado linda e maravilhosa assim por obra do destino, por obra de Deus, por obra da genética, mas Pamela Anderson faz cair o mundo quando ela fala, bom, a beleza natural precisa 2 horas em frente ao espelho, até exagerada, para ela aparecer.
Mas eu achei muito interessante essa afirmação, principalmente por quê? Porque ser naturalmente belo não vai exigir que você abandone as suas formas de beleza natural, de cuidado. Então, muito pelo contrário, o ideal é que você associe os tratamentos estéticos não cirúrgicos com a sua beleza interior, tá? O fato de você dar importância para a sua beleza interior, para a sua vitalidade, não exclui que você não vai cuidar do exterior. Muito pelo contrário, quando você associa as duas coisas é que você tem o melhor resultado. E ela explica até, eu achei muito interessante, porque as pessoas estavam falando que se você fizesse procedimento estético, então se você fizesse toxina ou preenchimento, você estava sendo antinatural. E ela fala, antinatural também é barbear e arrancar pelos, né? Então é isso. Então se você pensar, é tudo antinatural. Na verdade, hoje o que a gente quer é, eu preciso controlar o envelhecimento, mas da forma mais natural possível, cuidando tanto do meu exterior quanto do meu interior. A beleza, ela é um comportamento que é aprendido, tá? E com isso a gente teve a globalização da beleza. A beleza não é uma coisa que eu nasci já sabendo, eu já tenho aquele padrão de beleza e aí eu acho belo só aquilo. Não. A gente pode ir percebendo que na nossa vida, durante toda a nossa vida, nós mudamos o nosso padrão de beleza e de gosto. Então, inicialmente, alguma coisa que foi considerada bela, muito bonita, ou antes, hoje já não é. Antes as pessoas, na Idade Média, valorizavam as pessoas mais cheinhas, gordinhas, porque quer dizer que tinham fartura, que eram férteis. Mas hoje em dia esse não é mais o padrão de beleza. Então, a beleza, ela é um comportamento aprendido. E com a globalização da beleza, na verdade, esse é um comportamento aprendido mundial. Ele não se divide mais em raças como a gente dividia. Existia uma raça e uma definição para beleza em brancos, outra definição em asiáticos, outro em negros, outros em latinos. Hoje não, hoje o padrão ele se tornou completamente misturado, indistinto, né? E interracial. A beleza, ela realmente, esse é o ditado muito comum que a gente ouve, mas que a gente precisa ver de outro jeito. A beleza, ela tá atrás dos olhos do observador, né, do investigador. E isso é realmente verdade, porque cada um analisa a beleza de uma forma. Tem regras que são mais atrativas para todos, mas cada um, de acordo com a sua vivência de vida e de acordo com o seu aprendizado, vai identificar belo da forma diferente. A motivação dos pacientes em todo o mundo é a mesma, ela não muda, seja em asiáticos, em negros, em brancos, em latinos, é a mesma. E é a mesmo porque os pacientes, eles vão te procurar. Eles querem fazer o quê? Eles não querem parecer tão envelhecidos. Isso agora vai ser uma demanda importantíssima da pandemia. Todos os pacientes agora que chegam no meu consultório, eles falam sempre algum dos motivos. Ou que eu engordei muito durante a pandemia, ou que de repente eu envelheci em um ano que eu não envelheci em uma década, estou me sentindo acabada, envelhecida, cansada. Então, a queixa é a mesma, tá? A motivação que vai levar ele a procurar um tratamento estético. Então, é a redução da aparência envelhecida, eles querem definir e melhorar o contorno tanto facial quanto corporal, porque também o tratamento corporal está cada vez mais difundido. Eles querem melhorar a simetria facial, porque o simétrico, teoricamente, seria mais bonito, e aumentar o volume que foi perdido em algumas ocasiões e até firmar a firmeza da pele. A flacidez é hoje uma das causas mais comuns de procura dos procedimentos estéticos. Qual que é o desejo das pacientes? Elas querem procurar um tratamento estético, né? Elas desejam procurar, elas não querem mais ter aquela aparência envelhecida ou cansada que ficaram principalmente agora com a pandemia, então com o uso de máscara estão preocupadíssimas com a região dos olhos, mas elas têm muito medo. Por que elas têm medo e têm esse receio? Porque elas querem rejuvenescer com identidade. O que é isso? Elas querem rejuvenescer, mas elas não querem perder as suas características individuais. Elas gostam das suas características. Então, elas querem rejuvenescer, elas querem melhorar, mas elas não querem deixar de ser elas, né? Querem ser elas, mas numa melhor versão. Então, é isso. Elas querem, na verdade, realçar e melhorar suas próprias características.
não querem virar outra pessoa, como a gente tem visto com a disseminação da harmonização facial. Elas querem melhorar, mas ser a melhor versão delas mesmas. Então, ser a sua melhor versão e não mudar de pessoa, mudar de jeito, mudar de identidade. Então, no que é baseada a estratégia do Dermacodes? O que ela deve considerar? Primeiro, a morfologia facial, que é o formato da face do paciente. Em segundo lugar, os ideais de beleza, né, para aquele local que ela vive. Em cada lugar é um ideal de beleza específico. E o terceiro é o desejo individual das pacientes. A gente tem que levar em consideração o desejo individual das pacientes. Por exemplo, se uma paciente ela vem me procurar com a queixa do bigode chinês, eu explico para ela toda aquela história que a gente sempre vem conversando, mas eu falo para ela, olha, o que acontece com o processo do envelhecimento é que você tem uma perda óssea em toda a sua face, mas principalmente ao redor dos olhos, na região do nariz, na região do mento e da mandíbula. E com isso, você perde a sustentação da face. Além disso, você também tem uma reabsorção da gordura que fica na região malar, que é o que sustenta o seu bigode chinês. Mas quando você tem a perda óssea e a perda da gordura, você começa a aparecer essa ruga. Se eu fizer o preenchimento só do bigode chinês nesse local, o que vai acontecer? Eu vou pesar mais, é só você simular, você pesa mais, você não vai melhorar, você não vai ter um aspecto mais natural, mais bonito. Ao contrário, se eu fizer primeiro a sustentação e depois eu fizer o preenchimento do ácido hialurônico no local, só do detalhe, eu vou ter um resultado muito melhor e muito mais duradouro, né? Então você precisa explicar para ela o porquê que deve ser seguido outro passo, mas eu tenho que levar em consideração o que ela também quer. Então, na verdade, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar entregar para ela o que ela precisa, mas vou ter que vou dizer que vou fazer o que ela quer. Então, eu vou explicar para ela, olha, a gente vai sim fazer seu preenchimento de bigode chinês, mas antes eu preciso fazer o preenchimento na região malar para fazer a sustentação. Porque se eu fizer isso, eu vou ter um resultado melhor, mais bonito, mais natural e muito mais duradouro. Se a gente for fazer o preenchimento somente no local da ruga mesmo do bigode chinês, além de eu pesar mais e durar muito pouco, o resultado estético ele não vai ser bonito, não vai ser natural. Principalmente com o passar do tempo ele vai ficando pior. Por que ele vai ficando pior? Porque o rosto vai perdendo mais ainda a sustentação. Quanto mais ácido hialurônico eu coloco, mais vai inchar, então pior vai ficando, tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente vai ter que ver no Dermacodes, que é uma estratégia fundamental do Dermacodes e é uma diferenciação. Não tem receita de bolo, tá? Não tem uma única coisa que eu vou fazer, só vou fazer isso. Não, eu vou ter que personalizar de acordo com cada paciente. A gente vai aprender a fazer o diagnóstico correto e a partir disso personalizar o programa de tratamento que a gente vai prescrever para o paciente. Ninguém é igual a ninguém. Então, algumas coisas vão dar certo para uma pessoa e não vão dar certo para outra. E eu vou precisar adaptar. Então, o programa do Dermacodes é um programa altamente personalizável, que eu vou personalizar de acordo com a necessidade do paciente. O que eu tenho que examinar? Quais são os itens que eu tenho que examinar que são fundamentais e são os itens que eu vou me basear para fazer o rejuvenescimento facial, tanto em homens quanto em mulheres, e depois a gente vai explicar a diferença que acontece entre homens e mulheres. Por quê? Porque a gente também tem visto, tem vários artigos sobre isso, que as pessoas também andam por aí masculinizando as mulheres e deixando os homens mais femininos. E isso por causa das características que a gente precisa adotar para favorecer mais o sexo e personalizar o nosso tratamento. Então, o que a gente vai ter que examinar? Primeiro, formato da face. Cada formato da face tem um jeito específico melhor de eu fazer o tratamento. Segundo, o perfil. Vou ter que analisar como ela é de frente e como ela é de perfil. Para quê? Para ver se o perfil está bem contornado, ver se ela tem papada, se ela tem flacidez nessa região. Para ver se na região dos olhos ela também tem flacidez ou se ele está só com atrofia. Por quê? Porque se tiver muita flacidez na região do olho, se eu fizer só o preenchimento de ácido hialurônico sem sustentar,
O que vai acontecer? Vai formar bolsa, que é a maior parte dos problemas que a gente tem hoje em dia. O nariz, eu vou ter que avaliar o nariz. Hoje muitas pessoas procuram a rinomodelação, eles falam até a rinoplastia não cirúrgica. Para mim, rinoplastia é toda cirúrgica, é rinoplastia não cirúrgica ou rinomodelação. Eu vou ter que avaliar o formato do nariz e ele é diferente de como ele tem que ser no homem e na mulher. Eu não posso deixar um homem com o nariz super fino e levantado, vai parecer uma mulher. Então, não é legal, não fortalece a característica masculina e também não vai dar para ele confiança, que é o que eles buscam. Lábios. O lábio também no homem e na mulher tem que ser diferente. Eu não posso deixar um homem com bocão, né? Vai deixar extremamente feminino. A gente vai ver esses casos que são bizarros depois. E a linha da mandíbula também, o queixo e a linha da mandíbula. Eu tenho que ver se a pessoa, ela preserva o seu queixo e a linha da mandíbula, que também são diferentes no homem e na mulher. E eu vou precisar entender e saber bem desses limites para a gente poder planejar o melhor tratamento. Qual é a preferência que eu tenho que ter entre homens e mulheres? Eu amei esse desenho, um artigo de agora, de 2021, tá? É do Ricardo Boggio, que é um cirurgião plástico. E ele mostra, eu achei muito legal, muito interessante, porque é exatamente isso que a gente quer. O triângulo na mulher é o triângulo da juventude. Então a gente fala que quando a mulher ela é jovem, ela tem um triângulo. Tem mulheres que elas já chegam para você assim, doutor, eu quero ficar assim, ó, quando eu era novinha. Então, quando ela tinha 20, 30 anos, que ela tinha um rosto triangular, tá? Porque a gente sabe que com os anos e com o envelhecimento eu vou ficando com um triângulo invertido ou até mesmo um quadrado. Os homens não. O formato bonito do rosto masculino é um formato quadrado, é um formato que favorece ele, que dá masculinidade, que dá presença. Então, o formato quadrado é o formato ideal que eu devo deixar nos homens. Como que acontece o envelhecimento ao longo das décadas? Então, para mostrar a ação do envelhecimento em todas as camadas. E aí, mostrando pra gente a inversão do nosso triângulo da beleza. Então, ao redor dos 20, 30 anos, você tem realmente aquele triângulo bem bonito, que favorece muito a formação daquele tão famoso e que as pacientes até hoje pedem, aquele top model look, que é o look das modelos que a gente vê. E a gente vai mostrar como que eu consigo isso na prática com resultado, né, com os injetáveis. E aqui o triângulo invertido, que ele vai se invertendo e eu vou perdendo o contorno do rosto, ficando com a papada. O envelhecimento facial, ele acomete uma camada? Não, ele é multifatorial, a gente vai falar bem detalhado dele, por quê? Porque se eu não entendo o processo do envelhecimento, eu não tenho como tratar ele de forma efetiva. Quando eu entendo, eu sei tratar ele de forma efetiva e também sei mostrar para a paciente por que eu estou escolhendo aquele tratamento em primeiro lugar ou em segundo lugar, tá? O envelhecimento facial ele vai atingir todas as camadas, desde a mais profunda até a mais superficial. Então é osso, ligamento, músculo, face, gordura e pele. É tudo. Desde a camada mais profunda até a pele, que é a camada mais superficial. Aqui a anatomia do envelhecimento facial, mostrando como é a minha região óssea com 35 anos e aos 55 como que ela diminuiu. E aonde que ela diminui? A gente vai mostrar bem e a gente consegue ver bem nesse artigo, que é o envelhecimento da face, mas a gente vai falar muito sobre isso. Na órbita, então a gente tem um crescimento, né, em direção ao exterior, então a gente vai perdendo o osso de dentro para fora, então a órbita, eu perco o osso na órbita, então com isso eu fico com mais flacidez e mais rugas nessa região, que é muito comum. O segundo lugar que eu perco o osso é no nariz, então por isso que o nariz vai alargando e vai caindo a ponta. O outro lugar que eu perco o osso, queixo e mandíbula. Por isso que eu vou perdendo o contorno do rosto para o pescoço e vou ficando com a papada, tá? Aqui mostra bem, na mulher jovem e na mulher mais velha, o que vai acontecendo, que eu vou ficando mesmo com uma rarefação óssea, tanto na região do olho, do nariz e no mento e na mandíbula. Aqui mostrando o crânio, né, de 35 e 80 anos,
como que você tem uma rarefação bem importante nessas regiões e na verdade o osso é o que vai sustentar isso, por isso que eu tenho essa perda da sustentação como primeiro sintoma e sinal do envelhecimento. Por isso que ele deve ser o primeiro ponto que a gente vai precisar tratar. Aqui então para mostrar, né, bem de perto a anatomia do envelhecimento, aqui ao redor da órbita, né, dos olhos. Então a gente vê nos olhos realmente com uma perda óssea importante, perda de sustentação. Então a gente vê mulheres até jovens com uma flacidez e aquela queixa, daquela bolsinha de ruga. E ao nariz também, que é muito comum, é outra queixa muito comum. E a mandíbula, né, o queixo e a mandíbula, que a gente vai perdendo também sustentação óssea na região. E a gente já vê pacientes, principalmente do sexo feminino, desde jovens, se queixando de papada e perda do contorno. Aí é para mostrar como que acontece o envelhecimento. Como é que eu vou perdendo o osso? Então a gente vai perdendo o osso exatamente nessas regiões e é onde as mulheres exatamente elas vão se queixar da perda da sustentação, de flacidez da pele, de ruga e de envelhecimento. Tudo pelo motivo principal de perda de sustentação. Então é isso, ao redor dos olhos, nariz e a gente vê também na mandíbula. Além da perda óssea, que é a perda mais profunda, então a gente está começando da camada mais profunda para a mais superficial, a gente vê a perda da gordura. Então a perda da gordura aqui é este amarelo, a gente vê tanto compartimento superficial quanto profundo bem preenchidos, mas com o passar da idade a gente vai perdendo a gordura dessas regiões. Então não bastasse a perda óssea, eu também tenho perda de gordura. Aqui é muito interessante, a gente vai voltar a falar desse assunto depois, mas eles viram que com o tempo não era somente a perda da gordura, existia um outro componente que você precisava levar em consideração. Então não era só a análise da gordura facial de forma estática, então em repouso, né? Era também de forma dinâmica, então em movimento. E o que perceberam? Que além dessa gordura, que é a gordura aqui na região malar, que além da gente ter perda da gordura com o envelhecimento, quando eu começava a fazer o preenchimento nessa região, sem ter sustentado essa região, sem fazer sustentação óssea ou sustentação muscular, que a gente vai ver depois como é que a gente faz, sem ter sustentado, eu colocava o preenchimento de ácido hialurônico, e esse trabalho mostra isso. Eu colocava o preenchimento de ácido hialurônico, ele hidratava a região, mas não sustentava. O que acontecia com a paciente quando ela sorria? Ela ficava com, eles chamam de bochechas de maçã. Ela ficava com aquele bochechão, aquela bochecha em placa, que a gente também hoje chama de síndrome de over-filler, né? Que é o over do preenchimento, preencheu demais. Mas às vezes não é que preencheu demais, pode ser que preencheu demais, mas preencheu errado. Então é isso, a causa principal é o preenchimento incorreto, tá? Eu não posso pensar em sustentar, em colocar ácido hialurônico numa substância que não está sustentada. Eu tenho que pensar disso como eu penso em relação a um sofá. Então vamos pensar em relação ao sofá. O sofá ele tem estrutura do sofá. Adianta eu colocar uma almofada muito bonita, linda, maravilhosa, de seda, se a estrutura está ruim? É a mesma coisa que eu querer colocar preenchimento de ácido hialurônico numa face que não tem estrutura boa, que a estrutura dela tá ruim, ela não sustenta. Então, ela vai ficar com aquele aspecto de too much mesmo. Se não for hoje, daqui a 15 dias. Então, vai ficar com aquele aspecto de demais, tá? Então, por isso que o primeiro passo é o quê? O reforço da sustentação, o reforço da base e depois eu penso nesse preenchimento que seria o preenchimento de gordura, que na verdade é o refinamento, não é a parte inicial. Aí é um outro artigo também que mostra a mesma coisa, que mostra a região que você tem, na verdade, a volumização pelo ácido hialurônico quando você injeta o ácido hialurônico. Então, você tem volumização de toda essa região, principalmente quando você não faz a sustentação. E aí a gente começa a ver aqueles rostos cheios, aqueles rostos extremamente redondos, que são as pessoas que ficam desarmonizadas, entre aspas, e que muitas vezes procuram os médicos para poder retirar o preenchimento de ácido hialurônico que colocaram.
Então, às vezes colocou excesso, mas às vezes colocou o produto incorreto. Então, não colocou o produto incorreto, não fez a ordem correta mesmo do tratamento do rejuvenescimento. O Joe também é outra queixa, né, super comum, e a gente vê que o Joe acontece por quê? O Joe é essa gordurinha aqui nessa região, que é o famoso bulldog, né? Por que o bulldog acontece? A paciente ela vai chegar lá e falar, doutora, eu tô com a boca triste, ou então eu tô com aquela coisinha aqui, ó, elas fazem assim, mas eu tô com aquela coisinha aqui. Adianta eu querer tratar só essa região? Se eu for uma pessoa que não conheça de anatomia, não sei nada de anatomia do envelhecimento, eu vou querer fazer isso. Em muitos casos eu recebo de vários pacientes que trataram em outros locais, com outros médicos, com outros profissionais e fizeram isso. Ah, doutora, eu já coloquei preenchimento de ácido hialurônico aqui, mas ao invés de ficar bom, ficou horroroso, eu fiquei maior ainda. Então me expliquem por quê. Por que ela ficou maior? Porque é isso, a causa do aparecimento do Joe não é aqui embaixo, é em cima, é o terço médio, principalmente na mulher. Então, se eu não tiver sustentação no terço médio, eu não consigo melhorar o Joe. A gente sempre começa de cima para baixo, a sustentação está aqui em cima. Por quê? Porque além da perda da gordura, que a gente falou, que é a perda da gordura na região, principalmente malar, eu também tenho deslocamento dos compartimentos de gordura, que foi o que a gente não falou. Então, os compartimentos de gordura que antes estavam nessa região do malar, que era o nosso blush bonitinho, que a gente ficava bem linda quando sorria, ele vem ainda para cá para baixo e forma um Joe maior ainda. Por quê? Porque a pele não tem sustentação. A gente tem também frouxidão dos ligamentos que ficaram cada vez mais conhecidos. Então, em relação ao Joe, a gente vê que na verdade a formação desse Joe é por causa do derretimento da face. E muitas vezes a gente quer tratar o Joe já agindo em cima do local, fazendo preenchimento na região da comissura oral, ou então marionete, ou preenchimento de contorno. Mas o que a gente precisa entender é que, na verdade, ó, o Joe tá aqui, ó, na região do platisma. O platisma, ele se insere no terço inferior da face. Então, toda vez que eu quiser tratar o Joe, papada, pescoço, a sustentação tá sempre em cima. Então, eu preciso começar no terço médio para depois ir para o terço inferior e também pescoço. Aqui é para mostrar também os compartimentos de gordura, tanto da face quanto do pescoço, e foi o que a gente falou. Com o tempo, os compartimentos de gordura, eles vão sofrendo a deflação, que também é responsável por esse derretimento da face. Aqui a gente vai mostrar os compartimentos de gordura, tanto da região superficial quanto da região profunda, bem bonitinho aqui para vocês, da região frontal, da região malar e também do terço inferior da face. Aqui para mostrar para vocês é o da região frontal. E o da região frontal, ele é delimitado, tá? Por o septo, tanto na região superior quanto na região inferior. E desse septo é aonde vão passar as artérias e nervos mais importantes da região do terço superior, que é onde a gente tem que tomar maior cuidado. Então a gente vê aqui o compartimento de gordura que fica entre o septo, tá? Tanto superior quanto inferior, o nervo e a artéria e a veia que passam juntas. Então aqui a gente tem o supratroclear e aqui o orbitário superior e aqui o nervo orbitário inferior. Então a gente vai ter que lembrar desses componentes, principalmente quando a gente for falar de ultrassom microfocado e até de preenchimento. Aqui a gente vai vendo também o RUF, que é a região de gordura, e o nervo e a artéria supraorbital, que são mais profundas, e a supratroclear, que estão no compartimento profundo. Então aqui é só para mostrar o seguinte, a gente tem na região frontal um duplo comportamento das artérias e das veias. Então qual que é esse duplo comportamento, na verdade? Aqui elas estão bem profundas, tá? Até a região medial, que é até o limite
desse septo superior. A partir daqui, elas se tornam mais superficiais, tá? Então, primeiro eu tenho que lembrar que no início são profundas e depois são mais superficiais. Por que eu tenho que lembrar isso? Por causa do preenchimento. A gente vai falar de preenchimento avançado, principalmente da região frontal. Então, eu tenho que lembrar que na glabela, se a veia está profunda e a artéria está profunda, eu tenho que fazer como aqui? Superficial. Se aqui está superficial, eu tenho que fazer como aqui? Profundo. Por isso que nessa região a gente faz subperficial. Temporal. Então, aqui está mostrando o temporal, os compartimentos de gordura da região temporal. Então, a gente tem aqui os compartimentos de gordura superficial, ali os profundos, e aonde fica a artéria, a veia e o nervo na região temporal? Dentro da face. Então, é como se fosse um sanduíche, tá? Eles ficam entre o compartimento de gordura superficial e profundo. Então, por que eu devo fazer? Só tem 2 compartimentos para eu fazer no temporal. Ou eu faço superficial ou bem superficial. Então, tem que lembrar que eu não posso fazer dentro da face. Se eu fizer dentro da face, perto da muscular, aí eu tô no sal, porque eu vou pegar artéria, veia e nervo. O platisma aqui é só para lembrar, porque a gente vai falar de ultrassom microfocado. Então, o platisma, ele se continua para a face, por isso que quando a paciente reclamar de papada, você tem que lembrar, os representantes, né, consultores de laboratório, eles falam para você do ultrassom microfocado. Se a paciente estiver só com a papada, queixa de papada, você pode fazer somente no local da papada. Mas como que você consegue fazer só numa metade do músculo, numa parte do músculo? Então, se você está falando de ultrassom microfocado, você está falando em criar pontos de coagulação ao longo desse músculo para esticar ele todo, para fazer o efeito de lifting nele todo. Não tem como você fazer em uma parte. Se você fizer em uma parte, você não vai ver resultado nenhum, porque olha o tamanho dele. Então, isso que eu tenho que prestar atenção. O platisma, ele vai se inserir na região inferior da face e ele tem continuação direta com o SMAS. O SMAS é onde a gente tanto fala, que é onde a gente vai fazer a aplicação do ultrassom microfocado, tá? É a região da musculatura que a gente vai fazer a aplicação do microfocado. Qual é a ponteira do microfocado que vai pegar o SMAS? É a 4,5, tá? É a 4,5 que é a ponteira mais profunda para a face, que é a ponteira que vai pegar o SMAS em todas as regiões que ele aparece. Aqui para mostrar o espaço bucal, né? Que as pessoas agora são tão corajosas para fazerem procedimentos aqui. Realmente é o lugar que a gente vê muitos dentistas por aí fazendo a bichectomia, mas só para a gente entender que é por onde vai passar a artéria facial. Imagina a artéria facial que dá toda a irrigação da face, depois ela tem uma bifurcação para a carótida e vai até para o cérebro. Então, é assim que as pessoas podem até ficar cegas, né, fazendo um procedimento estético. Então, aqui, nessa região da bichectomia que as pessoas fazem, é extremamente perigoso. Então, por isso, a gente não aconselha esse procedimento cirúrgico. O que a gente pode fazer para ter o mesmo resultado de forma não cirúrgica? Então, tem resultados excelentes. É o ultrassom microfocado. A gente tem um procedimento para ele, que é um afinamento dessa região da face com uma delimitação, que é um protocolo de bichectomia, sem você precisar correr todos esses riscos, porque aqui tem artéria, nervo e veia facial, que são importantes tanto para a face quanto para toda a região craniana. O compartimento de gordura nasolabial, então, para mostrar para vocês aonde ele fica, que é onde todo mundo tem medo, que é exatamente a fossa, né? Então, o compartimento de gordura, esse aqui é o compartimento profundo. O que quer dizer? Que os vasos, vocês estão vendo aí, as artérias estão por cima dele. Por isso, quando a gente vai fazer preenchimento nessa região, ou a gente vai fazer bem profundo, então a gente vai fazer no perioste, ou vai fazer extremamente superficial. Então, o preenchedor que a gente quase não vê. Então, é as duas opções que a gente tem, mas principalmente o ideal é mais profundo, porque ele está mais superficial. A região perioral, né, para a gente ter uma ideia da região perioral e do queixo também. E eu adoro essa figura, eu gosto muito dela porque vai mostrar exatamente a deflação da gordura. O que acontece com a gordura? Porque a gente tem
além da perda da gordura, então eu tenho a perda da gordura e também a deflação dela. Por quê? Porque eu vou ter uma frouxidão dos ligamentos retentores. E a gente tem os ligamentos retentores verdadeiros e os falsos, depois a gente vai explicar isso melhor. Mas por causa da frouxidão, então ela vai tender a vir para cá, para o bigode. Então o seu sulco, que era um sulco nasolabial primário, ele vira, ó, secundário ou terciário, começa a ter essa dobra aqui, ó, que uma parte é da região malar. E muitas vezes, dependendo da estrutura, ela vem aqui para baixo, formando ainda mais esse jaw. Por isso que é um cuidado muito importante quando a gente vai fazer preenchimento, a gente precisa ter um cuidado muito importante para não ficar pior do que era. Porque, assim, em estética, a gente tem 2 mandamentos. Primeiro, que a gente tem esse mandamento na medicina em geral, não lesar o paciente. Segundo, que eu não posso piorar, né? O que já está do jeito que está, já está ruim, eu não posso piorar. Então, da região da metade do sulco para baixo, principalmente, mas em todo o sulco, eu não devo ultrapassar a linha para fora, para a lateral, tá? Toda vez que eu não devo ultrapassar a linha para a lateral, me falem por que eu não devo fazer isso. Porque toda vez que eu fizer isso, eu vou estar ali aumentando aquele compartimento de gordura, então a pessoa vai achar que aumentou o suco dela ao invés de diminuir. Então, é da linha para dentro, tá? Então, é o mais importante, principalmente quando a gente passa da metade para baixo, é o cuidado que eu tenho que ter principal. E o ideal mesmo é na linha, tá? A deflação, é isso aí, eu gostei muito, eu achei muito interessante. Para a gente lembrar que a deflação dos compartimentos de gordura da face é como se a gente estivesse visto e vendo um pneu rolando, ou então um pneu esvaziando loucamente, a gente não consegue controlar. Então é por isso, se eu estou vendo um processo de envelhecimento que eu não estou conseguindo controlar, que eu tenho perda óssea, então perda de sustentação, perda da gordura e também tenho deflação dessa gordura, pitose mesmo de toda a face está toda para baixo, não adianta eu ficar colocando preenchimento de ácido hialurônico nessa região, porque se eu só vou aumentar o volume dessa região, que vai hidratar, então vai aumentar muito, eu vou ficar com o rosto parecendo fofão, prima primeira do fofão, e vou ter um resultado estético ruim, a paciente com certeza não vai ficar satisfeita e muitas vezes pode até tentar tirar o procedimento porque não gostou, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Então, eu preciso ter muito cuidado de preencher locais que não estão sustentados, que estão com a estrutura frouxa. Primeiro a gente fortalece a estrutura, primeiro a gente estrutura e depois a gente faz o refinamento. Os ligamentos retentores, a gente está, hoje em dia, a gente fala muito sobre os ligamentos por causa da questão do fio, a gente tem falado mais sobre os ligamentos retentores, mas aqui a gente mostra, eu adoro essa figura porque vai mostrar todos os ligamentos para vocês. Então, a gente mostra o tear trough, que é aquele ligamento que muitas vezes fica marcado no paciente, dividindo a bolsa do paciente, o da região temporal, tem o da região orbicular, que é aquele exato, que fica marcado aqui, aquele que fica marcado na região malar, é o ligamento zigomático, é o do platisma, o macetérico, que está aqui, o mandibular, tá? Os considerados ligamentos verdadeiros em estrutura, estruturalmente falando, que são considerados ligamentos, são os zigomáticos e também os mandibulares. O restante é considerado ligamento falso, mas age sim como um ligamento. O que vai acontecendo com a estrutura do ligamento com o envelhecimento? Aqui é para mostrar a íntima relação que os ligamentos eles têm com a gordura da face superficial, tá? Eles estão diretamente ligados com a gordura superficial. Esse aqui são os ligamentos do temporal, que a gente já tinha mostrado. Os do nervo facial, só para mostrar aqui que realmente na região bucal, onde é realizada a bichectomia, eles têm os ligamentos têm íntima relação com o nervo. E aqui é para mostrar os ligamentos em envelhecimento. Eu adoro essa figura, eu acho ela super interessante porque vocês conseguem analisar e ver que exatamente no local de frouxidão dos ligamentos é que a gente tem aquele acúmulo da bolsa da flacidez. Então, o que a gente vê é bem comum, tá?
o ligamento orbicular que a gente tem aqui embaixo do olho e logo em cima a gente tem aquela bolsa formando um sulco nasojugal ou molheira que a gente fala de classe 3, que é até a região medial e lateral, tá? Então, em cada local eu vou ter nessa região, que é o malar bag, que foi aquele ligamento que eu falei, que muitas vezes a gente vê o paciente com um malar dividido. É exatamente o ligamento zigomático que faz essa divisão pela frouxidão do ligamento zigomático. E aí a gente vai ver métodos que vão fortalecer esses ligamentos. Então, a gente não vai falar só de prevenção de tratamento de envelhecimento, mas também a prevenção a longo prazo, e a gente vai falar de um jeito que você vai realmente prevenir o envelhecimento em todas as camadas, inclusive na camada ligamentar, que é uma das camadas mais importantes. Aqui é para mostrar a deflação mesmo do ligamento, que acontece com o envelhecimento, e eu gosto muito, 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 muito desse slide. Então, assim, os ligamentos, eles funcionam como se fossem uma raiz e uma árvore, né? Eles comunicam, tá? Vocês vão sempre lembrar, o ligamento, ele sempre comunica alguma coisa. Normalmente, é a fáscia ou a região da gordura superficial até a derme. Isso é considerado um ligamento verdadeiro, tá? Então, na paciente jovem, ele consegue se comunicar, olha, de forma firme, né? Vertical, bem firme, fortalecendo, e a paciente ela fica com a estrutura toda no lugar. Olha a frouxidão que vai acontecendo ao longo do envelhecimento e com isso também aparecimento dos sulcos e deflação da pele. E olha aqui no idoso já o que vai acontecendo. Aqui eu gosto muito dessa frase, que foi a comparação mesmo. Os ligamentos retentores, eles são considerados como se fossem a raiz, então eles conseguem segurar, como se fossem segurar os frutos mesmo. Então, quando eles estão fortes, quando eles estão bem compactos, você consegue ter cada estrutura no seu devido lugar. Ah, Joana, então como é que isso funciona? Funciona assim, quando o ligamento está, ele é um ligamento retentor. Quando ele está funcionando muito bem numa paciente jovem, ele vai delimitar toda a camada de gordura. E aí é por isso que ela não vem aqui para baixo. Quando eu vou envelhecendo, ele vai ficando mais frágil, mais fraco e aí mais frouxo, e com isso a gordura ela vai descendo. Mas, pela nossa sorte, existem métodos que a gente vai tratar o ligamento, e isso foi uma mudança de chave mesmo nos protocolos de rejuvenescimento facial. Então, sempre para lembrar que os ligamentos, eles vão conectar a derme às outras estruturas da pele. O que vai acontecer além dos ligamentos com o colágeno? Então, a gente já falou de todas as camadas, falou de osso, falou de gordura, falou de músculo, falou de ligamento. Agora, a gente vai falar da derme superficial, que é o colágeno, da derme como um todo, na verdade, que é o colágeno e elastina. O que acontece com o colágeno ao longo do tempo, ao longo dos anos? A gente vai tendo diminuição e também degradação do colágeno, mas mais importante que isso, a inversão da relação. A relação em adulto, jovem, né, e até adolescente eu tenho mais colágeno tipo 1 do que colágeno tipo 3. O colágeno tipo 1 é o colágeno responsável pela firmeza, pela força, né? E o colágeno tipo 3 é o colágeno fetal. É o colágeno que não faz essa firmeza, não faz essa força. Com o envelhecimento, além de eu diminuir a fibra de colágeno, que eu sei que ela começa a diminuir 1,5% ao ano a partir dos 25 anos em mulheres, por isso que as mulheres começam a sentir a flacidez muito antes do homem, e as mulheres com 50 anos, elas produzem 50% do colágeno que produziam aos 25 anos. Além disso, eu ainda tenho inversão dessa relação. Quando eu tenho 70 anos, eu tenho muito mais colágeno tipo 3 do que colágeno tipo 1. Então, são duas coisas. Eu mudo na quantidade e na qualidade da fibra. Mesma coisa a gente vai acontecer com a elastina. A elastina, ela tem até aumento, mas são fibras elásticas que não realizam realmente a elasticidade da pele. As fibras, elas estão mais espessadas e emaranhadas, e elas não conseguem mais, com essa nova estrutura degradada, fazer o papel que é da elasticidade. Bom, e como é que eu sei que eu tô muito bem, não tô flácida, não tô elástica? Eu vou fazer o teste, é o pitch test mesmo, né? Eu vou segurar a pele, quanto mais tempo ela demorar para voltar, né?
menos elástica tá a minha pele, mais flácida. Agora, então, a gente vai falar sobre a abordagem do Dermacodes, para vocês não cometerem esse erro, acabarem com tudo, com toda a estrutura. Então, o Dermacodes, ele visa, na verdade, fazer um tratamento profundo, tá? É um tratamento profundo da face, de estruturação da face. Não adianta nada tá bem bonitinho lá na superfície, só na frente, e o carro tá todo sem pintar por trás, tá todo cheio de problema na manutenção. Então eu sempre vou fazer, o primeiro passo do Dermacodes é realmente o reposicionamento da face e a sustentação no local que ele deveria estar.